Bom, sejam todos bem-vindos ao 11º Black Talk. Hoje eu converso aqui com a Procuradora do Trabalho, Cecília Amália Cunha Santos, coordenadora da Procuradoria do Trabalho no município de Araguaína, no Tocantins. Cecília é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduada em Direito do Trabalho pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci e ex-juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, TRT 18. Cecília, muito obrigado pela sua participação. É uma honra recebê-la aqui. Eu fiquei muito contente com a conversa que eu tive com os seus assessores antes. Foi muito interessante a gente esse olhar que você deu ao programa logo no início. Eu estou iniciando aqui agora, a proposta é muito recente, mas é uma ideia antiga minha. Então, seja muito bem-vinda e, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, Rafael, e eu queria te parabenizar pela iniciativa, né, de estar trazendo ao debate essas pautas que são tão importantes, né, principalmente no momento que a gente está atravessando. E queria agradecer também a Minhascom, a assessoria de comunicação, por ter oportunizado esse momento aqui de diálogo, que para mim é muito importante e para muita gente é importante e esclarecedor. Com certeza. A nossa intenção aqui, a intenção desse programa, e por isso a intenção é sempre dar eu tento expor ele o máximo possível, levá-lo para todas as plataformas, porque eu verifiquei particularmente que no meu meio esse debate é muito empobrecido, né? As pessoas têm poucas referências, né? E as referências que elas têm são referências às vezes distantes, embora do universo acadêmico ou da cultura popular, mas a gente é muito distante, as pessoas não percebem essa problemática, né? As problemáticas envolvidas no racismo próximas a elas, né? Elas acham que é só uma questão que está muito, muito longe. E surpreende, às vezes, né, que as pessoas chegam num ponto assim, acontece um evento muito marcante, como o caso do George Floyd, ou outros tantos que vieram na sequência, ganharam espaço na mídia, e as pessoas ficam impressionadas. Nossa, esse é o Brasil? Então, esse é o Brasil, né? E acredito que nossa conversa vai ser muito rica, porque você vai trazer também algumas questões relacionadas ao trabalho escravo, que as pessoas também não têm muito conhecimento a respeito, acham também que é em um outro lugar, em um outro Brasil, em um outro momento, mas é aqui que acontece, bem pertinho da gente, inclusive, diga-se de passagem, né? Cecília, você escolheu trabalhar no Ministério Público. Por que essa escolha, primeiro, tá? E, na sequência, se você puder responder, eu queria saber o que você passou enquanto mulher negra, né, com todas essas estatísticas adversas, para chegar até esse momento da sua vida e da sua carreira. A escolha pelo Ministério Público, ela aconteceu lá atrás, pelo Ministério Público do Trabalho, né? Eu fui servidora do Ministério Público do Trabalho em 2008, no cargo de técnico, né? E eu decidi prestar concurso público na época, porque eu ainda não tinha terminado a faculdade, tinha começado faculdade, inclusive, de comunicação social na UNB, e não tinha terminado porque justamente uma questão muito recorrente, tive filhos muito cedo, e o fato de ter duas crianças atrapalhou, assim, dificultou eu conseguir concluir os estudos naquela época. Então, eu desisti da faculdade e fui ser servidora pública para ter uma renda. E aí, prestei o concurso de técnico, que é um concurso de nível médio, e fui... e desde que quando eu comecei a prestar o concurso, eu queria ir para o MPT. Eu nem conhecia direito, nem sabia por que era, mas eu gostava de direito de trabalho e queria ir. E quando fui nomeada, porque o concurso de técnico é do MPU, né, para todos os ramos, mas eu tinha certeza que eu ia para o MPT e fui mesmo. Trabalhei lá muitos anos e já no MPT que eu fui fazer faculdade de Direito. E aí, quando eu terminei o curso de Direito, eu decidi que queria prestar para ser procuradora, né? Só que o concurso de procurador, ele é muito esparso, o procurador do MPT, né? Por ser nacional, acontecia muito pouco. E os concursos de juiz aconteciam, na época não era unificado, acontecia o tempo inteiro. Eram 24 concursos, né? Porque são 24 TRTs. E aí eu comecei a prestar magistratura, porque até para estar treinando para o nível do concurso, e passei. Fui ser juíza lá no TRT de Goiânia, aí pertinho. Mas continuei com aquele sonho de ser procuradora do trabalho, continuei estudando. E aí, com poucos meses que eu era juíza, eu passei para procuradora também. Mas ainda exerci a magistratura 2 anos, porque demorou um pouquinho para me chamar no MPT. E quando me chamaram, eu vim
com o coração muito satisfeito, porque era realmente aquilo que eu queria. Por conta dos direitos sociais, eu sou muito apaixonada por direito do trabalho, por direitos sociais, por toda a questão da equidade, da igualdade. E o cargo de procurador, ele é um cargo que te permite muita movimentação, ao contrário do cargo de juiz, né? O cargo de juiz é um cargo que você tem que ficar imparcial, né? Você recebe as demandas e você fica meio inerte, né? Até tem que ser inerte, né? Para ser imparcial. O MPT não, é um cargo dinâmico que você atua com políticas públicas, atua com investigação. Então, é uma vida assim, bastante sem rotina, né? Essa semana foi uma loucura. A gente não tem aquela rotina. Eu queria muito isso para minha vida, porque é mais de acordo com a minha personalidade mesmo. E eu estou bem satisfeita aqui no Tocantins, sendo procuradora. Ah, que ótimo. É engraçado, né? Porque bom, de uma forma ou de outra, a sua vida não teria rotina, porque na comunicação social também a gente não tem rotina nenhuma. A menos que, eu não sei exatamente, em alguns órgãos públicos, alguns colegas meus dizem que há até uma certa rotina, mas é muito difícil, porque, enfim, o curso já orienta isso, né? Que a rotina para a gente é uma coisa inexistente. Agora, Cecília, como é que é alcançar esse cargo, tá? Porque, assim, a gente tem poucos negros, né? Chegando a um cargo, por exemplo, de procurador. Como é que é para você, o que você enfrentou isso? Superou, assim? Como é que você calcula na sua vida, conta isso? Como é que você analisa até as coisas que você passou para chegar até esse lugar de procuradora? Eu prestei os 2 concursos num período em que não havia cotas ainda. Hoje em dia já existem as cotas, tanto para o Ministério Público como para a magistratura, mas elas foram implantadas ali em 2015. Em 2015, 2016. E eu prestei o concurso em 2014 e 2015. Então, os 2 concursos que eu fiz foram sem cotas. Assim, é muita dificuldade, por conta de ser concursos caros, você tem que ter um investimento muito alto em cursinhos preparatórios. E foi um processo bem difícil, e tempo de estudo, dedicação, eu tinha criança. Então, na verdade, o que me fez passar foi o apoio da minha família, porque eu tenho pai e mãe que na época moravam de porta comigo, e eles realmente assumiram minha casa para que eu pudesse me dedicar aos estudos, e muita compreensão também por parte dos meus chefes, né? Na época eu trabalhava na Justiça Federal e eles foram bem compreensivos, mas passei por alguns momentos bem difíceis. Agora que você me fez puxar da memória, ainda na Justiça Federal, poucos meses, por incrível que pareça, eu trabalhava na assessoria de gabinete, na função de assessor, que é a pessoa que analisa o processo, faz uma primeira análise do processo e minuta as sentenças, né? Você faz a análise processual, minuta uma sugestão de sentença. O juiz vai analisar de novo o processo e vai fazer modificações ou não na sua sentença. E eu era, acho que a única servidora negra da Justiça Federal do Maranhão. E eu lembro que, poucos meses antes de eu passar, o juiz, que era o meu chefe, virou para mim e falou assim: eu vou te dispensar do cargo aqui de assessoria, porque eu acho o teu trabalho muito pouco técnico. Vou te colocar na secretaria. Porque meu cargo era de nível médio. Então, o cargo de nível médio, ele é para fazer o serviço de secretaria, que é um serviço, não é que seja braçal, mas ele é um serviço repetitivo e burocrático. O cargo de assessoria é o cargo que exige mais raciocínio jurídico e tudo mais. Aí você tem uma função especial que você ganha para ser assessor, e eu já estava sendo assessora há alguns anos. E o juiz virou para mim e falou isso, queria colocar outra pessoa no meu lugar, né, uma menina branca, que ele estava interessado em colocar no meu lugar, e virou para mim e falou isso: eu acho que você tem um perfil de secretaria. Quando você fala você tem o perfil de secretaria, quer dizer, você não está apta a fazer um trabalho técnico, jurídico, complexo. E ele me falou isso, e eu fiquei extremamente chateada, porque eu fazia um bom trabalho. E até hoje as pessoas na Justiça Federal falam que as minhas sentenças eram muito bem feitas. E aí ele me dispensou para ir para a secretaria, e outro juiz já veio e me pegou, disse: não, ela não vai para a secretaria, ela vem para o meu gabinete. E eu nunca saí da assessoria, eu só troquei de juiz. E, por coincidência, esse juiz era o diretor do foro. Era o chefe, né, digamos assim. E passou assim coisa de 4 meses, eu passei para a prova oral de juíza, né? E aí eu fui, e eu tive que ir lá pedir para ele uma certidão de prática, porque como eu não era de nível superior, meu cargo era de nível médio, eu precisava que o juiz atestasse que o trabalho que eu fazia era um trabalho de nível superior, era um trabalho de assessoria. Aí eu bati na porta e falei: não, doutor, porque
precisa que você assine essa certidão de prática jurídica, que o meu trabalho é um trabalho, né, similar ao trabalho de analista, de nível superior. E tudo ele, pra quê? Eu digo, não, porque eu passei na prova oral para ser juíza. Aí ele ficou com uma cara assim, ele não sabia onde colocar a cara. Ele não sabia onde colocar a cara. A verdade é essa. Ele ficou muito sem graça. Aí ele assinou as certidões, disse que o que eu precisasse de folga, de licença-prêmio, que a Justiça Federal estava à minha disposição. Mas foi uma situação, foi assim, eu costumo falar que foi uma sensação essa de comunicar para esse juiz que eu tinha passado, foi mais gostoso do que passar na oral. Com então certeza. teve isso, mas todo o procedimento, pelo menos no TRT-18, em termos de prova oral, de tratamento, eu fui sempre muito bem tratada pelo tribunal. Pelo MPT eu não tenho queixas, mas assim, durante o exercício da magistratura eu sofri muito racismo, em sala de audiência pelos advogados, em regra. Advogado, você está na cadeira de juiz, está lá em cima, você fica num tabladinho assim, você está lá em cima, a pessoa bate na porta, a juíza chegou? Aí eu respondi, sou eu a juíza? Aí a pessoa, é porque você não tem cara de juíza. Aí eu ficava calada, a pessoa dizia, porque você é muito nova. Né? A pessoa, para não dizer porque você é preta, ela ia e dizia porque você é nova. Uhum. Aí eu respondi, tá aí uma coisa que eu não sou, é nova. Eu não sou nova, né? Eu não sou uma pessoa nova, não sou uma pessoa novinha. Eu sou preta. Aí os advogados já ficavam sem graça, mas isso assim, isso era recorrente mesmo, muito comum. Tanto que no começo da magistratura eu não usava toga, porque eu achava que aquilo me distanciava do jurisdicionado. Sempre foi uma pessoa muito informal, tanto que eu não te falei, né? Não gosto que me chamem de doutora, eu sempre gostei de estar próximo do jurisdicionado. E eu decidi não usar toga, mas era tantos episódios desse tipo, de não ser reconhecida como juíza, que eu passei a usar toga para que as pessoas vissem que eu sou juíza. Né? Porque só de olhar para minha cara, para o meu sotaque de nordestino, e as pessoas não me colocavam naquele lugar, não me viam naquele lugar, né? Então isso era bem corriqueiro. E é interessante porque, assim, bom, pelo menos na minha percepção, né, às vezes esse perfil do judiciário também, né, às vezes ele afasta muito a população, né, distancia muito. A população também se vê assim, pelo menos a população preta, né, a população pobre se vê um pouco distante. A gente percebe também isso do lado de fora, né. Agora, só fazendo uma comparação, assim, que eu não sei nem se é possível, mas essa questão de você não tem cara de juiz, acontece muito com a minha mãe também. Isso é até uma coisa que me incomoda muito contar, mas sempre que eu posso eu falo. Que minha mãe é dona da casa dela há não sei quantos anos, e até hoje as pessoas que vão à casa dela deixar alguma coisa, ou então, sei lá, de uma carta até uma encomenda, perguntam se ela é a dona da casa, né? Ou, aliás, chamam pela dona da casa, onde está a dona da casa, né? E aí fica aquela situação, hoje em dia lida com isso de uma outra forma, mas é muito impactante, ela sempre comenta, sempre que isso acontece ela comenta, porque é aí que a gente nota a estrutura do racismo, né? Então, ou seja na porta de casa, ou seja na porta do seu gabinete, procurador, a gente percebe isso, né? Aliás, essas circunstâncias continuam se repetindo com outra roupa, com outras pessoas, né? Em uma outra circunstância, mas assim, elas persistem, né? E isso faz muito parte de como as pessoas são nesse país, às vezes. Eu acho que falta resgate histórico, a gente precisa desse confronto com o nosso passado para a gente reconstruir, né, alguns perfis, né, e identidade também, e finalmente percebemos o quão cruel, o quanto essa violência é pesada, né, porque às vezes a pessoa que comete o ato racista, ela está tão no subconsciente dela, aquilo está tão impregnado, faz tão parte do perfil ali, né, que fica até complicado de você levar adiante a discussão, porque a pessoa, nem ela mesma entende o que ela está promovendo, né, é difícil para ela, e essas pessoas, inclusive, depois vão a passeatas antirracistas, assim, elas se colocam na posição, não, eu não sou racista porque eu nunca xinguei ninguém de macaco, né, porque eu nunca bati em ninguém por ser preto, né, mas é muito bom, e a forma como você lidou também, eu acho que vai servir de exemplo para todo mundo aqui, para mim e para outras pessoas que estão ouvindo, porque eu acho que essas são algumas das respostas que a gente tem que dar, que nós temos que dar, são essas, sabe? Não só a resposta na hora, mas as respostas com as nossas atitudes também.
E aí, seguindo nessa esteira dessa pergunta, a gente também nota que, por exemplo, aqui em Brasília, eu sou jornalista, trabalhei muito tempo acompanhando tanto o judiciário, o serviço público, a política, e a gente nota poucos procuradores negros aqui na capital federal, tá? E tenho a impressão de que isso se repete em outras capitais também, né? Tem poucos procuradores negros. Por quê? Tem alguma questão nisso também? Ou eu estou errado? Ou é uma percepção equivocada? Não, você não está errado e não é só nas capitais, não tem mesmo, é em lugar nenhum. Né? Os procuradores pretos do MPT eu conto nos dedos dessas mãos e sobra dedo, talvez. E num universo de quase 800 procuradores. Olha só. É muito pouco. Apesar de ter iniciado o sistema de cotas desde o concurso anterior, entrou um cotista, que inclusive divide a procuradoria aqui comigo, que é o Honorato. Então, não fez diferença, continua a mesma situação de pouquíssimos colegas negros, tanto nas capitais como no início da carreira também não tem. Tanto que a gente está no movimento agora de tentar inserir mulheres negras no MPT, estamos já com um projeto há 1 ano, de um cursinho popular, chama Tecendo a Diversidade no MPT, que é um cursinho de iniciativa minha e de mais 15 colegas procuradoras, que juntamos aí, passamos um formulário desses na internet, conseguimos selecionar, se inscreveram 300 mulheres negras, juristas, né, formadas em direito, que tinham interesse em prestar o concurso. Dessas 300 nós selecionamos 100, usando o critério de tempo de prática jurídica, porque tem que ter 3 anos de formada para prestar o concurso. Então, quem não tinha, infelizmente, a gente não pôde aproveitar porque o concurso estava com o edital aberto e a gente queria realmente resultados, queria colocar a mesma pessoa. Então, só para experienciar, a gente não dava conta, até porque éramos poucas. Então, ficamos com 100 mulheres negras, juristas, e aí oferecemos aulas de matérias específicas, bolsas. Aqui eu deixo meu agradecimento a todos os meus colegas do MPT que ofereceram bolsas, principalmente a ANPT, que é a nossa associação, que ofereceu bolsas tanto na primeira fase, como agora na segunda fase. Todas as aprovadas estão com bolsa da associação, bem como todos os outros colegas. A gente conseguiu, todos os colegas que tinham cursinho, a gente foi lá, ligou, você me arruma 10 bolsas, me arruma 5, me arruma 15, e todos colaboraram, e a gente conseguiu quase a totalidade das mulheres com bolsas de estudo, de bons cursinhos caros, cursinhos que se você for desembolsar dá quase 3, 4 mil reais. E todas conseguiram esses cursinhos, e ainda algumas a gente fazia mentoria personalizada toda semana, vendo como é que estava a grade de estudos, hora de estudo, tirando dúvida, corrigindo questões. Eu sei que dessas 100 a gente conseguiu um resultado de 9 aprovadas para as próximas fases, né? Já éramos até para ter resolvido isso, mas o concurso está parado por conta do Covid. Mas nós estamos com 9 aprovadas, aí quase 10%. Das mulheres, né, que iniciaram o projeto, e a gente está em cima dessas gurias, devem estar aí assistindo também, porque a gente quer que passe as 9. Que a gente quer mesmo. Como diz o nome do projeto, é Tecendo a Diversidade. A gente quer diversidade dentro do MPT, não porque a gente quer só por ter, né, representatividade. Representatividade é importante quando uma menina recém-formada me vê e diz, opa, ela chegou, eu chego também. Isso é importante quando a menininha vê a Maju Coutinho na televisão, isso é muito importante, mas tem mais do que isso, né? Porque mulheres negras dentro do Ministério Público têm um outro olhar, os projetos que ela vai desenvolver são outros, a forma que ela vai atuar é diferente. Sim. Tem projetos que envolvem questões raciais que são tocados por procuradoras negras dentro do MPT. Elisiane, Valdirene, são expoentes da luta antirracista dentro do MPT com projetos de inclusão no mercado de trabalho. Eu também trabalho com quilombolas e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que ninguém trabalhava com quilombola dentro do MPT até eu chegar. Ninguém. Era uma atuação inexistente, precisou eu chegar para que a atuação começasse. Hoje já tem várias procuradoras trabalhando, mas eu tive que estar eu na frente. Tem que ter uma mulher negra ali para se sensibilizar com aquelas pessoas, porque a legislação, que é a Convenção 69 da OIT, que fala de povos tradicionais, ela está no ordenamento jurídico desde 2003. E nunca foi feito nada com relação a essas comunidades dentro do órgão, né? Então, é isso. As pessoas negras dentro não é só para enfeitar, não é só para dizer, olha que bonito, tem pessoas pretas. É para puxar os nossos, sabe? Você sobe
e você não chega lá e virar bonita e... Não, você tem a obrigação de puxar a galera. Tanto novos procuradores, como o povo, a população em geral, a gente serve a eles, né? Uhum. E aí eu percebo também que, embora haja uma iniciativa particular, né, por exemplo, nesse caso de vocês fazerem as meninas, né, trazerem as meninas para esses cursinhos, né, e fazer até com que elas ajudarem elas a passar nessas provas, mas falta um pouco também de política pública, né, assim, o Estado talvez tivesse que estar mais envolvido nisso, talvez, né, talvez, estou falando talvez que tem gente que não concorda com isso, mas eu acho que numa situação como a do Brasil, né, com essa desigualdade, com esses números de desigualdade que nós temos e com a história que nós temos, né, falta um pouco mais de presença do Estado para perceber essas desigualdades e tomar uma iniciativa, não é, Cecília? Ontem mesmo o CNJ está preocupado com isso. Ontem eu tenho eles acompanhado. perceberam, né, que as cotas foram iniciadas em 2015 e de 2015 para cá você não teve um grande avanço na questão. Tem lá, 20%, mas não passam os 20%, passa 1, 2%. E eles querem entender por que não está funcionando o sistema de cotas para a gente ter esse 20% de negros no sistema judicial. E aí eles estão abrindo audiência pública, escutando professores. Ontem foi lindo, passei o dia inteiro, nos horários que eu podia, ouvindo as falas de grandes ícones da luta antirracista, de professores, de juristas, sugerindo o que o judiciário pode fazer, né? Entre outras coisas, que as associações façam cursinhos gratuitos para pessoas negras e pobres, talvez desigualar um pouco a questão das questões, das fases, aliás, tornar alguma das fases, as notas de corte inferiores para quem é cotista, mudar a educação na verdade, o debate do CNJ ele era mais amplo, ele não era só com relação ao ingresso de juízes, ele era uma relação de uma crítica ao sistema judicial todo, da forma que ele trata as pessoas negras. Então, se debateu muito sistema carcerário, se debateu muito educação nas escolas de direito, se debateu muito as sentenças, e ontem, infelizmente, a gente viu, foi publicizada, a sentença não é de ontem, mas foi publicizada nas redes sociais uma sentença em que uma juíza do Paraná condenou uma pessoa por associação, e aí ela colocou lá, em razão da sua raça, ficou evidente que ele fazia parte da associação criminosa, depois quis desfazer, explicou, eu não entendi a explicação dela. Tirado de contexto, segundo ela. Tirado de contexto, mas eu li, reli, e era aquilo mesmo. E aí, então, não é só a entrada de mais pessoas negras no sistema judiciário é urgente, mas não é só isso. O sistema é inteiramente racista. A forma de julgar, a forma de investigar, e aí vem o Ministério Público. E aí eu faço um parêntese para informar, para lamentar, na verdade, que todo esse movimento que o CNJ está fazendo para tentar entender a questão, para poder tomar as providências, o CNMP não faz. Né? Isso aí, o CNJ fez o primeiro censo para entender a formação, quantos juízes tem, quantos negros, 2013, refez em 2018. O CNMP não fez nenhum censo ainda. A gente não sabe quantos promotores e procuradores negros existem no Brasil. E você pensa que são essas pessoas que, por exemplo, fazem a persecução, os inquéritos, são essas pessoas que acusam as pessoas negras, né? Com base em quê, né? Como é que isso está sendo feito? O CNMP não se colocou ainda nesse lugar de criticar e entender qual é o papel dele no sistema de encarceramento em massa. Né? Então, isso é muito importante. A gente poder, sem números, sem dados, a gente não transforma nada. Como é que a gente vai fazer uma transformação se a gente não tem dados, né? Então, louvável a iniciativa do CNJ. O problema é muito grave. Ele é em muitas dimensões do sistema judicial. O racismo institucional ele está presente desde a polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário. Não é um problema só do Judiciário, é do sistema de justiça inteiro. Mas o CNJ está caminhando bem. Fez uma comissão, está debatendo, está procurando soluções. Né? Já é um primeiro passo para tentar melhorar a situação. E eu lamento muito que as instituições públicas todas não estejam envolvidas nesse debate, assim, né? Seja pela representação dos conselhos, ou seja, pela
pelo próprio órgão mesmo, porque a gente já está chegando num ponto que está muito evidente que o problema racial é muito grave no Brasil, né? Ele não é só uma questão pontual, né? Ele está envolvido em toda a nossa estrutura, da economia, a política, inclusive ao próprio regime democrático, né? A gente está observando isso, que em todas as esferas tem ali a questão racial envolvida e a de gênero também, né? Ao lado. Sim. Então a gente precisa muito solucionar essas questões. Elas não tem como a gente, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não consigo observar como avançar para outras questões, outros debates, sem superar esses primeiros, sabe? Raça e gênero. Acho que a gente tem muita coisa para superar aqui para partir para outros temas, porque praticamente todas as mazelas que nós temos nesse país, né, estão relacionadas a essa questão, a essas questões, né? Então, tudo que você vai debater de problemática, né, de tudo, assim, trabalho escravo, a reforma da Previdência, né, assim, acesso à tecnologia, acesso à saúde, tudo isso está envolvido a questão de raça e gênero. O problema está envolvido ali, você vai pegar os números, pronto, ali, achou a problemática. Então, tem que debater mais, tem que se envolver mais nesse debate. Eu não sei quando que o Brasil exatamente vai acordar para essa questão. A minha geração, meus colegas que têm, eu sempre falo isso, que nós que estamos aqui entre os 30 e poucos anos, nós temos uma responsabilidade muito grande de provocar raça, gênero e sexualidade, como está lembrando aqui o Bruno. Sim, claro, com certeza. Mas, assim, voltando, a minha geração tem uma responsabilidade muito grande, e a gente, por um tempo, não assumiu essa responsabilidade. E parece que estamos acordando devido à mudança, né, dos paradigmas aí, os destinos políticos que nós temos tido nos últimos anos, temos escolhido nos últimos anos. Acho que as pessoas começaram, opa, peraí, agora está dando errado, então deixa eu reassumir aqui. Mas era para a gente estar nisso há muitos anos, discutindo, debatendo e procurando vias, né? Mas falta mesmo. Cecília, eu queria partir agora para a questão do trabalho escravo especificamente, tá? De acordo aí com o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo, e tráfico de pessoas, né, no Smart Lab. Eu queria, inclusive, que depois a gente pudesse passar como que as pessoas podem acessar. Eu vou tentar botar depois o link direitinho para as pessoas terem acesso também a esses números, que eu acho importante. Nossa, do MPT tem muita informação para quem for pesquisador, é um cruzamento de dados de IBGE, com Previdência, é uma coisa incrível, da mente aí dos nossos super poderosos da informática. É muito bom. Não, certo. Isso é muito bom, porque as pessoas às vezes precisam dos números, porque fica muito contestação. Sim. Embora outro dia um colega meu que está até assistindo aqui falou assim, tem um colega meu que falou que para ele a ciência, os dados científicos, os dados exatos não valem para nada. Aí não tem mais como discutir, né? Porque acabou, porque você não pode contar nos números. Infelizmente. Mas me chamou a atenção, assim, porque eu dei uma olhada nos números, inclusive um dos assessores da MPT me passou esses números e me chamou a atenção, assim, que, claro, a gente tem essa divisão no Brasil, pardos, pretos e brancos, né, mas que a maioria das pessoas resgatadas em condição de trabalho análogo à escravidão no Brasil, 12%, pelo menos segundo aqui os números do Smart Lab, são pretas, ou então se enquadram, né, pessoas que se enquadram como pretas, né, e que estão ali atrás das pessoas que se enquadram como brancas, que é 23%, tá, que estão atrás das pessoas que se enquadram como raça amarela, 18%, e em primeiro lugar as pessoas que se enquadram como mulata, cabocla, cafusa, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça, 42%, essa é a definição. Eu queria, inclusive, nessa pergunta que eu vou te fazer, que se você pudesse explicar um pouco como é que é a definição de raça dentro desses números. E, assim, a pergunta esses números, eles podem causar uma confusão, porque a pessoa olha e fala bem assim, não, então quer dizer que os pretos, eles são menos escravizados, né, do que os brancos, né, porque o número está bem claro, os brancos tem mais pessoas que se enquadram como branca do que quase o dobro, né. É isso, como é que a gente lê essa realidade? Não, na verdade, você tem que ser relido, né? Porque para o Estatuto da Igualdade Racial, até abrir ele aqui, bem no artigo 1º, ele traz uma série de conceitos. E aí ele fala o que é população negra, né? População negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Então, certo. Quando você for falar qual é a maioria das pessoas resgatadas do trabalho escravo, você tem que somar pretos e todos esses pardos para chegar no percentual. Aí você vai ver que realmente os negros, a população negra é a principal vítima do trabalho escravo, né? Seguida aí dos brancos e dos amarelos.
Então, chega numa proporção de quase 70%. Exatamente. Eu quis fazer essa pergunta. Pode falar, desculpa. Porque muitas pessoas não se autodeclaram, declaram pretas, né? Vão dizer que é moreno, mas são consideradas juridicamente, inclusive legalmente, como negras. Para todos os fins. A cota. Eu quis trazer, exatamente. Eu quis trazer essa pergunta, inclusive, porque essa é uma questão que tem gerado muito conflito no Brasil, né? Porque com esse debate, né, quente agora, né, sobre a questão racial, muitas pessoas discutindo, indo às ruas, muita gente está indo atrás dos números. Aí as pessoas olham, opa, peraí, os pardos são mais... Então, a gente não tem a maioria de pretos no Brasil, a gente tem a maioria de pardos, né? As pessoas fazem essas conjecturas aí para tentar deslegitimar, às vezes, o discurso, né? E é importante, muito importante frisar isso, inclusive o IBGE, numa das notas técnicas, ele diz, inclusive, que essa classificação como todos como negros inclusive, porque essas pessoas que estão dentro desse que se consideram, né, pardas, ou outra classificação nesse sentido, elas também sofrem as consequências, né, no entendimento científico deles, né, as consequências dos prejuízos históricos, né, que os pretos sofrem. É claro que tem a questão do colorismo, é um outro debate, mas elas sofrem tanto quanto quando eles fazem as avaliações sociais deles, né, quando eles vão fazer as contagens na PNAD, ali na questão de trabalho, renda, acesso à saúde, educação, eles verificam que essas pessoas também estão no mesmo ali quadradinho, por assim dizer, né. Então, eu acho é considerado, né, todo mundo como negro por conta disso, porque a pessoa parda, ela também está sujeita aos casos de racismo, discriminação, de segregação. É claro que existe uma variação, porque no Brasil o racismo ele é fenotípico. Então é óbvio que quanto mais retinta for uma mulher negra, mais ela vai ser atravessada pelo racismo. Mas isso não quer dizer que as pessoas pardas também não sejam atravessadas pelo racismo. O brasileiro, a branquitude, ela sabe exatamente a quem atingir. Tanto que, semana passada, vimos o caso do motoboy Matheus, que é um cara pardo claro mesmo, mas que foi chamado de negro. Foi o branco, soube dizer, você tem inveja disso aqui, você tem inveja da minha pele branca. Então, eles sabem a quem discriminar, a branquitude sabe a quem discriminar. Né? Então, essas pessoas todas, essa maioria dos brasileiros, maioria dos resgatados no trabalho escravo, maioria das pessoas que estão no sistema carcerário, são pessoas negras, independente de se autodeclararem como pardas ou como pretas. Né? A gente tem que ter isso muito, muito claro na nossa mente, porque senão a gente pode cair nesse tipo de esparrela, nesse tipo de... Na verdade, é um discurso que tenta mascarar a realidade, né? Mascarar como sempre. O Brasil, desde sempre, ele é especializado, o racismo no Brasil, ele é especializado em se automascarar, em se negar e em se mascarar, de várias formas, em várias narrativas. E sempre foi isso. Como é que é o trabalho de combate ao trabalho escravo na ação, assim, na prática? Como é que funciona? Vocês recebem a denúncia, tem envolvimento da Polícia Federal, imagino, e vocês vão até o local. Como é que funciona? Tem várias formas de fazer, né? Meu jeitinho de fazer nem é o mais recomendado, mas o que acontece? O trabalho escravo é uma coisa que ele normalmente acontece, você não pode demorar muito para chegar lá no resgate, sabe? Porque ele não fica para sempre. Normalmente ele é um trabalho porque ele é temporário. Liberou aqui para desmatar. No passado o governo liberou para desmatar um tanto de mato aí, para fazer pasto ou soja, enfim. É nesse momento que o trabalho escravo vai começar, quando você vai fazer o rosto da juquira, que eles vão tirar o mato, né? Derruba as árvores e vão tirar o mato. Nesse momento, os trabalhadores vão estar no meio do mato, roçando, em barracão, em todo o sistemático que a gente conhece. Depois daquilo ali, talvez se você for na fazenda, não encontre mais naquela condição. Então, para mim, quando chega uma denúncia, eu corro muito para ir fazer a inspeção. Eu já ligo para a Polícia Rodoviária, que dia vocês podem? E já ligo para o auditor do trabalho que fica em Palmas, que quando você vem, porque eles que podem fazer o resgate, eu não resgato, né? Porque tem que ter liberação de seguro-desemprego, uma série de questões que nós não temos competência para fazer. Quem faz o resgate de romper o vínculo, de liberar seguro-desemprego é o auditor do trabalho. Então, eu pego toda essa galera, assim, no máximo uma semana eu já estou no mato, atrás da fazenda, assim. Mas existem outras formas, que é quando você vai e informa
o Grupo Móvel, que é um grupo especializado, formado pelo MPT, pelo MPF, pela Defensoria, pela Auditoria do Trabalho, que eles fazem, todos 6 meses, eles estão sempre pegando todas as denúncias e indo atrás de todas as denúncias, assim, até menos, em menos periodicidade, dependendo da gravidade da situação. Então, eles estão sempre rodando atrás de fazer a verificação e os resgates. Mas eu tenho isso comigo, sempre tive, desde a primeira casa que eu peguei. Essa necessidade de ir logo, assim, de ir na primeira semana, de ir nos primeiros 10 dias, porque eu acho que eu não, às vezes é muito comum você chegar no lugar e não achar mais, achar o barracão e não achar mais as pessoas, né? E aquilo passa. Então é isso, é dessa forma, assim, você vai mesmo, a gente procura o georreferenciamento da fazenda, pelo nome, temos uma parceria com a ADAPEC, que é a fazenda o órgão que cuida da vacina de gado, eles têm todas as fazendas georreferenciadas. Aí a gente, pelo nome da fazenda, pelo município, a gente pega a localização exata, sai no carro, nosso carro, polícia, colete à prova de bala, vai lá e entra. Então, Então é uma situação um tanto quanto perigosa também, né? Eu nunca tive medo. Tá. Eu sou uma pessoa que confia nos meus guias. Tá certo. Bom, enfim, é porque você está também num município que é muito no estado também, né? Que tem um alto Realidade índice. não é da maioria dos procuradores. Eu estou no bico do papagaio, né? Tá. Eu estou no pontinho ali do Tocantins, região muito complicada, Marabá ali muito complicado, no sul do Maranhão, essa região aqui do bico, ela é toda muito complicada, abertura nova de fronteira agrícola, sempre tem trabalho escravo, sempre tem, infelizmente. Certo. Agora, assim, o trabalho escravo, ele, assim, é um dos resquícios mais objetivos, assim, né, e evidentes do período escravagista, assim, né, assim, em linhas gerais, né, superficialmente falando. Se a gente pudesse analisar outras marcas que a escravidão deixou, por exemplo, na relação trabalhista brasileira, enfim, no mercado de trabalho, como é que você pontuaria qualquer outra posição que você diz assim, não, aqui também é tão grave, talvez assim, não fisicamente tão grave, né, mas aqui é tão grave quanto ocorre, por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa em condição de trabalho escravo. A gente tem essas relações no Brasil também? Outras relações, né? Todo o mercado de trabalho, quando você pensa em trabalho amplo senso, né? Não só aquele trabalho de carteira assinada, toda ela foi estruturada dentro daquilo que foi o resultado do encerramento da escravidão, sem nenhuma política pública de integração dessa massa de trabalhadores ao mercado de trabalho. Eles não foram integrados, né? Foram substituídos pela mão de obra que veio da Europa. E essas pessoas ficaram no desemprego, nos trabalhos informais, as mulheres como empregadas domésticas, muitos continuaram no campo, principalmente no Nordeste, que não teve uma imigração muito forte. Então, aqueles ex-escravizados ficaram no campo em trabalhos serviçais, ali não era mais escravo, mas recebia muito pouco, morava de favor, aquela situação, né, que se encaixaria em trabalho escravo contemporâneo, embora não fosse mais trabalho escravo nos moldes anteriores. E nas cidades as pessoas passaram por a informalidade, as mulheres viraram quituteiras, os homens viraram fazedores de bico e não se integraram no mercado de trabalho. E aí começaram as leis trabalhistas para os operários que estavam vindo de fora. Então, para esses imigrantes que chegavam, recebiam terra, recebiam passagem, recebiam algum dinheiro para começar a vida, recebiam incentivo para serem contratados. Para os ex-escravizados, nada. Os ex-escravizados teve, aliás. O que teve? Legislação penal. Começou-se a criminalizar a vadiagem, ou seja, para você andar dentro da cidade, você tinha que provar que você estava empregado. Mas como que você ia estar empregado? Estava chegando gente da Europa que tinha preferência na contratação. Então, você estava andando na cidade, não comprovasse que era empregado, preso. E aí começa o sistema de encarceramento em massa. Né? Então, criminalização da vadiagem, criminalização da capoeiragem, criminalização dos cultos afro-religiosos. Tudo isso com o objetivo de encarcerar essa população que não servia. E essa política ela continua até hoje e vem piorando de 2006 para cá, que é quando começa a lei de drogas, né? Houve um aumento do encarceramento de 600% de 2006 para cá.
nessa mesma lógica, de quem não serve ao sistema, quem não consome, quem não tem um emprego, vai ser encarcerado ou morto. Também tem essa opção, que o Estado mata esses homens, né? Esses homens que não têm emprego, eles são mortos desde muito novos, a cada 23 minutos é morto um homem negro. E aí, trazendo mais recentemente ainda, para além dessas questões da violência policial e do encarceramento, a gente pode pensar nos trabalhos por aplicativo. Teve um recente levantamento que concluiu que 70% dos trabalhadores uberizados são negros e negras. Ou seja, esse trabalho informal lá de trás, que hoje continua sendo a maioria do trabalhador informal, que não tem direito previdenciário, que não tem direito, se ficasse... Tem guris que andam de bicicleta, eles saem da periferia, então eles já vêm de longe, para os grandes centros, eles andam 30 quilômetros para chegar. Passam um dia, 12 horas de trabalho, não tem jornada, você não é empregado, você não tem jornada, você trabalha por produção, e você precisa de dinheiro e ganha muito pouco. Então você precisa ficar horas trabalhando. Quando chega de noite, eles não querem voltar, eles não têm mais energia, são com fome. Teve uma declaração de um rapaz da bicicleta que falou, você não sabe o que é trabalhar com comida nas costas, passando fome, porque eles ganham tão pouco que eles não conseguem comer, eles gastam muita energia pedalando. Chega à noite, eles não têm mais condição de voltar para a periferia, eles dormem no chão, com a cabeça dentro da caixa. Então, essa é a situação do atual, fazendo essa digressão do passado, daquele trabalhador escravizado que ficou sem trabalho, sem renda lá atrás, vem seus descendentes e hoje está aí, os trabalhadores uberizados, vivendo dessa forma. Sem direito trabalhista, sem jornada de trabalho, se adoecer, morre a míngua, sem nenhum tipo de seguridade social. Então, evoluímos pouco. Com certeza. E, ultimamente, temos caminhado para trás desde a reforma trabalhista. Só é verdade. Eu tenho a próxima pergunta, a gente até já conversou um pouco aqui sobre a questão de políticas públicas para inserção de negros, né, no mercado de trabalho. A gente falou um pouco da questão dos negros na Procuradoria, mas no mercado de trabalho, foi como a gente conversou, que falta talvez também ações governamentais, né, para incluir. É claro que a política de cotas é muito interessante, né, mas mesmo assim, até a última entrevistada que passou aqui para o Black Talk, a Caroline Steinkopf, ela lembrou que falta um pouco também de estímulo, né? Às vezes nem só a política, mas falta um pouco de estímulo, alguém que acredite na pessoa. E isso é interessante pelo projeto que vocês fazem aí com as meninas negras, né? Que é estimular, você consegue, dá conta, vai lá, porque às vezes a nossa autoestima também é muito afetada, né? Por toda essa questão. Você vê mais alguma estratégia de poder público, mais alguma outra responsabilidade do poder público na inserção no mercado de trabalho em geral, não só na Procuradoria ou nos tribunais? O empresariado, ele tem deveres sociais, né? A empresa ela tem função social. Uma empresa não é uma instituição para gerar lucro só. Isso está na Constituição, isso está no Código Empresarial, isso está nas nossas leis. As empresas têm uma função social, e essa função social, é com base na função social dessas empresas que a gente muitas vezes exige, faz projetos no sentido de inserir pessoas negras no mercado de trabalho. Nós temos no MPT um projeto muito interessante que é capitaneado aí pela Valdirene, que é de inserção de pessoas, de negros e negras, nos escritórios de advocacia, nas agências de publicidade, para aumentar a representatividade na mídia. Qual é o outro? Em grandes empresas, de um modo geral. Como não tem uma cota, uma lei, a gente não pode chegar e exigir, contrate. Né? Acontecem algumas situações, como já aconteceu, por exemplo, nos bancos, algumas ações em que a gente foi fazer a investigação e viu, nossa, 90 e tantos % das pessoas desse banco, principalmente nos cargos mais elevados, são todas brancas. Então tem alguma coisa errada, não é possível. E aí moveu-se ações civis públicas no sentido de aumentar a contratação, mas não era propriamente cota. A base era desigualdade patente nos quadros. Mas existem essas ações promocionais nesse sentido, de estimular, debater, fazer audiência pública, chama o empresariado, convence, é um ato de convencimento, né? Do quão é importante que o empresariado se aposse dessa função social, entenda que eles também são parte de uma estrutura e que eles também têm a obrigação de desfazer essa estrutura racista. Né? Claro. E aí, com muito diálogo, a gente tem conseguido bons resultados, e esse projeto começou em São Paulo, e ele está sendo replicado em todas as capitais, e tem essas ações no Ministério Público do Trabalho, no sentido de inclusão. Tem projetos também de capacitação profissional para pessoas trans, que a maioria
são negras também. Eu fiz um projeto de capacitação profissional muito grande aqui em Araguaína com ex-presidiários do semiaberto, maioria negros. Uhum. No sentido de capacitar eles para poder trabalhar e ter renda e não voltar para o ciclo da criminalidade, né? Então a gente está sempre atuando de forma promocional nesse sentido, mas porque não tem uma lei que obrigue, né? Por exemplo, a gente tem a lei para o PCD, para a deficiência, tem a lei para o aprendiz, mas não tem para negros. Então, na falta da lei, a gente vai atuando dessa forma, no convencimento do empresariado da sua responsabilidade. Inclusive, houve um debate agora, recentemente, com as manifestações de rua antirracistas, né, 2 ou 3 domingos em que elas ocorreram, que algumas empresas, né, várias empresas, inclusive do universo tecnológico até, enfim, restaurantes, assumiram a postura, uma bandeira. Esse final de semana não funcionaremos para dar vazão, né, às vozes que estão nas ruas. Hoje não lançaremos tal produto porque, né, estamos passando por esse momento de combate antirracista. Agora isso, né, é muito mais uma questão mercadológica, às vezes, de agregar um valor, porque dentro elas não têm essa estrutura, né? É uma bandeira, mas não é uma realidade interna, é uma forma de colocar isso. É muita gente, eu vou escolher consumir de tal lugar e não de tal lugar, porque tal lugar está dizendo que é antirracista. Mas não é assim. Entra lá na diretoria e vê quantos negros tem lá, né, nessa empresa, no conselho dessa empresa, né, na gestão, na gerência. Né, pode ser uma limpeza, né? Exatamente. Cecília, infelizmente, a última pergunta, porque a conversa está muito boa, inclusive parece que surgiu até um jornalista aqui querendo depois conversar com você também. Vou pedir para depois... Eu não estou conseguindo mais ler quem é a pessoa, mas entrar em contato, que eu passo os contatos da assessoria, da procuradora. A destinação de recursos, tá? Isso eu achei sensacional quando eu soube. Para quilombolas, populações vulneráveis, tradicionais, hospitais, como o MPT, DFTO, vem fazendo sob a sua gestão. É uma forma de combater o racismo estrutural? Foi um caminho que você encontrou de enfrentamento também? O projeto Ubuntu, que é o nome do nosso projeto com comunidades tradicionais, ele é um projeto de reparação histórica. Porque os quilombolas, eles são justamente os negros que resistiram. A gente tem no Brasil 5.000 quilombos. E a gente tem uma Constituição que prevê uma série de direitos, a gente tem legislações que prevêem direitos e elas simplesmente não são cumpridas. A Constituição que prevê o território, é garantido o território, e a gente, de 5.000 quilombos, a gente tem 300 quilombos só com as suas terras escrituradas, né? Então, é uma população que o Estado deve muito. Deve por conta de ter escravizado seus antepassados, por nunca ter dado nenhum tipo de assistência para essas comunidades. Tem as comunidades indígenas, que a gente está começando a trabalhar agora também. Também que foi um povo que era o dono desse país e foi massacrado, as mulheres foram estupradas, os homens foram assassinados. Então, o Estado brasileiro deve muito às comunidades tradicionais. E o projeto Ubuntu é isso, ele é uma tentativa, né, óbvio, que singela, perto do tamanho do problema, de devolver parte dessa dignidade para as comunidades. Então, a gente, né, com muito diálogo, muita tratativa com essas comunidades, a gente implementa projetos de agroecologia, né, plantação de horta, verduras, tem galinha, tem peixe, mandioca, casa de farinha, todos os produtos que eles usam para a alimentação deles, a gente implementa. Alguns cursos também para melhoria do cultivo, né, da gestão. E aí o objetivo é melhorar a segurança alimentar, porque a gente percebe que são comunidades que, por serem muito vulneráveis, tem problema de alimentação, assim que a gente fala, alimentação muito empobrecida, muito caso de anemia, de obesidade e anemia, pressão alta, por conta de comer alimentos comprados, né, alimentos sem qualidade. E aí a ideia é que eles permaneçam no território e isso eles vão estar se protegendo do aliciamento para o trabalho escravo, porque por serem vulneráveis eles são vítimas de aliciamento. Eles permanecem no território, eles produzem no território, eles se alimentam do que eles produzem, tudo feito sem agrotóxico e com o excedente, que a gente sempre pensa no excedente, eles vendem aqui para a cidade. Tem um supermercado aqui que compra e é ótimo, porque a gente não tinha produtos agroecológicos aqui, era tudo no agrotóxico. E agora a gente tem esse acesso, né? Sai super bem os produtos dos quilombolas e aí eles têm essa renda. Então é um implemento de segurança alimentar e de renda, tanto que no quilombo, que o projeto já está implantado há mais de um ano, tivemos a crise do Covid e eles passaram bem pela crise. Porque não
não se desorganizaram, porque tinham continuaram vendendo, continuaram plantando, continuaram comendo, ninguém passou fome, ao contrário das outras comunidades tradicionais que a gente vê que estão numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí, pensando nisso, né, não sei se ainda dá tempo de falar, mas a gente fez também um projeto de apoio com cestas básicas para as comunidades que a gente não tinha Ubuntu implantado, né? As que têm Ubuntu também receberam cestas básicas, mas a gente fez um projeto amplo aqui no Tocantins, atendemos mais de 1.500 famílias de comunidades tradicionais, com cestas básicas nesse período do Covid, com o objetivo de manter eles lá onde eles estão, nos territórios, para eles não precisarem sair de lá para vender nada, nem para vir atrás de auxílio emergencial, nem atrás de nada, para eles não se contaminarem. E a gente foi muito exitoso, esse projeto de garantir a alimentação para as comunidades tradicionais no estado quase inteiro. Sensacional. Uma iniciativa aí do MPT em parceria com a Universidade Federal do Tocantins. Muito, muito, muito bom mesmo. Acho que a gente precisa de mais ações assim. Talvez a gente precise de realmente, assim, mais uma vez, a gente reafirma que a gente precisa de mais negros, mais mulheres negras atuando nessas posições para que a gente tenha mais pessoas pensando nessas questões, né? Porque realmente não tem esses olhares, né? Falta muito. Muita gente diz assim, mas eu tenho um olhar social, eu sou de esquerda, mas às vezes falta, né, essa percepção. É uma fala, né? Tem gente que hoje em dia assume bandeiras políticas, inclusive, por uma questão de conforto, assim, eu tenho essa posição aqui porque eu estou confortável, que ninguém me critica, né? E, enfim, falta ação mesmo. Ô, Cecília, eu queria te agradecer muito a participação hoje. Eu vou deixar um espaço para você fazer considerações finais, quiser acrescentar qualquer outra questão. Agradecer a quem nos assistiu aqui, mais uma vez, ao apoio ao projeto. Eu estou tentando trazer voz, tentando fazer com que as pessoas falem, discutam, tragam informações, números, dados. Tá? Todos os números que eu coloquei aqui hoje, se as pessoas, às vezes eu falo muito rápido, as pessoas não entendem, mas eu vou deixar disponibilizados no post, na íntegra, eu vou deixar lá os números para as pessoas checarem mais uma vez os dados, como acessar a plataforma também do observatório, né, em relação ao trabalho escravo, e dizer que o programa vai estar na íntegra aqui no meu Instagram, muito provavelmente acredito no MPT-DFTO também, no @MPT-DFTO, sigam também. E eu vou deixar também no YouTube e no Spotify, tá? Vocês todos vão ter acesso amplo aí, porque essa é uma entrevista que as pessoas precisam ver para refletir e pensar. Muito obrigado mesmo, Cecília, de verdade, de coração, foi muito importante hoje. Estou muito lisonjeado da sua participação aqui, tá ok? Eu que te agradeço. Só considerações finais, só agradecer mesmo a oportunidade de debater, um debate importante, né, que a gente tem que fazer e refazer. O pessoal fala, nossa, vocês só falam de racismo agora. Não, porque a gente precisa falar de racismo e a gente vai falar de racismo até que as coisas melhorem nesse país, né? O ideal é não nos calar, a gente não pode mais calar, a gente já se calou há muito tempo. E é isso, muito obrigada pelo convite e continuo à disposição aí. Certo, perfeito. Gente, muito obrigado, boa noite a todos, bom final de semana, sábado às 5 horas temos outra entrevista, estaremos aqui. E é isso, boa noite, tchau, tchau. Obrigado, Cecília.